Olá, para você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Essas gravações que eu faço começaram devido à pandemia que aflige ao planeta e que nesse momento ainda recomenda aos centros espíritas a não exercerem suas atividades e as pessoas só saírem de casa quando for estritamente necessário. Assim, eu entendi que gravando esses vídeos seria uma forma de eu ajudar aqueles que estão em casa e que pudessem aproveitar e refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque o Mestre mesmo diria que, se não acreditasses em mim quando falo a respeito das coisas da terra, como então vão acreditar quando eu lhe falo a respeito das coisas do céu? E se Jesus falou isso a Nicodemos, muitas vezes eu questiono se devo continuar gravando esses vídeos, porque se Jesus não foi ouvido por aqueles que o seguiam, porque eu simplesmente poderia querer repetir suas palavras. Mas são muitos os caminhos que o Criador designa para ensinar os seus filhos, e cabe a cada um de nós, por mais humilde que sejamos, levar a palavra de Jesus cada vez a mais pessoas. Esclarecer aqueles que ainda têm dúvidas, através de uma nova forma de dizer alguma coisa que já foi dita, e assim poder ajudar a compreensão que só através da prática do bem, no caminho que levará a Deus nosso Pai. Sejam todos bem-vindos, porque o assunto de hoje é: fora da caridade não há salvação, que faz parte do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. Aqui está a bibliografia utilizada para esta apresentação. E eu quero começar falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, não é? O que ela tem a ver com a caridade? Bom, tem tudo a ver. Porque mesmo aqueles que passaram grande parte da vida ignorando as nossas obrigações, os nossos objetivos, a partir do momento que nós recebemos aquela compreensão, o nosso Pai, o Criador, Jesus, irá nos receber, assim como na parábola do filho pródigo. Nunca é tempo de começar. E ainda temos outros ditados que nos falam: não há religião sem caridade, nem caridade sem amor. Leoni Cassef foi quem falou essas palavras. Pela misericórdia divina, os espíritos errantes, visando reparar os seus débitos e atenuar as suas penas, têm compromisso de ensinar os encarnados, alertando para os riscos dos prazeres materialistas, a consequente ignorância dos valores espirituais. Para falar em caridade, é necessário que nós comecemos a falar de amor. Mas o amor que Jesus nos ensinou, é doação despretensiosa, desinteressada e impessoal. Querer bem a todos, independente das escolhas de cada um, das afinidades ou reciprocidade. Querer bem ao próximo é doar um pouco de si, é doar o melhor de si. Querer bem ao próximo é um exercício que precisa ser praticado todos os dias. Querer bem quem nos é caro é fácil, porém amar a quem nos é indiferente ou a quem nos trata animosamente é o desafio. Percebam que eu troquei a palavra amor por querer bem, porque amor tem muito a ver com a posse, com a questão física, e o amor que Jesus nos ensinou está acima disso. O amor que Jesus nos ensinou está acima da proximidade física das pessoas ou do sentimento de posse. O meu filho, a minha família, enfim, é desta forma que nós vamos tratar amor para poder falar de caridade.
A caridade o amor é doação ao próximo de acordo com a nossa possibilidade, ou seja, sempre que possível. Tá certo ou tá errado? Tá errado. No Livro dos Espíritos, a pergunta 642 diz: para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, basta que o homem não pratique o mal. E a resposta dos Espíritos vem: não. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças, portanto, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Com relação ainda às leis morais, o Livro dos Espíritos, no item 11, a lei do amor, justiça e caridade, nos diz, pergunta 643, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? A resposta dos Espíritos vem da seguinte maneira: não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. A caridade não é opção, é uma obrigação. Madre Teresa de Calcutá nos diz: o Senhor não daria banho num leproso nem por $1 milhão. E ela responde: eu também não. Só por amor se pode dar banho num leproso. Essa é a Madre Teresa de Calcutá. E no filme, quando ela estende a mão, Irmão Dulce recebe uma cuspida e diz: isso foi para mim. E estende a outra mão, agora para os pobres, né? Neste filme, para quem assistiu a vida da Irmã Dulce, também tão abnegada quanto a Madre Teresa, teve uma vida igualmente gloriosa, ela saía com uma sacolinha pedindo esmola para as pessoas e tinha um feirante que odiava ela. E quando ela estendeu a mão, ele deu-lhe uma cuspida na cara e ela respondeu desta maneira: o amor é um sentimento muito mais puro que beneficia muito mais a quem ama do que o amado. Na caridade, melhorar as atitudes do cotidiano. A caridade pode ser praticada com gestos simples, do tipo um sorriso, simpatia. Pratiquemos a cordialidade, cumprimente as pessoas indistintamente, ou seja, da tia do café, faxineiro, porteiro, edifício, ou seu chefe, presidente da empresa, cumprimente a todos da mesma forma. Dê um abraço, agradeça, mesmo que a pessoa esteja fazendo a obrigação dela, mesmo assim agradeça, é muito simpático, é muito caridoso fazer isso. A caridade começa em casa, demonstre o seu amor. A caridade começa em casa. Palavras de carinho nunca são demais para demonstrar o amor. Escutar a história das pessoas sem preconceito, ou seja, podemos ouvir, muitas pessoas no mundo de hoje são carentes de que alguém escute as suas histórias. Aprenda a escutar sem querer interferir. É muito importante isso. Normalmente nós estamos escutando, mas a gente quer dar um pitaco, quer dar uma contribuição naquilo que a pessoa está nos contando. Se a pessoa fizer algum pedido para que a gente faça algum comentário, ainda assim é muito importante a gente tentar se manter neutro nestas histórias. Parar para ajudar. É muito bom a gente parar para ajudar. Contanto, estamos vendo duas freiras, é muito importante que deixemos este tipo de assistência apenas para aqueles que estão preparados para isso. É muito comum. Certa vez eu mesmo tomei a iniciativa de tentar ajudar uma pessoa, botar um pão com manteiga para uma pessoa que estava dormindo na chuva e na rua. E ao chegar perto, passei na padaria, comprei o pão, deixei tudo. Ao tentar colocar perto da pessoa, ela levou um susto. E a gente não sabe por quê, porque muitas pessoas maltratam, machucam essas pessoas. Então, nós precisamos
quando for o caso, até solicitar que as pessoas mais preparadas para esse tipo de assistência possam dar assistência corretamente, sem colocar em risco nem a nós e nem aquele que está necessitado. Ajude quem está doente. Pergunta 685 do Livro dos Espíritos. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Paciência com os idosos. Olha, estamos vendo gestos simples, muito simples. Comemorar sinceramente a conquista dos outros, né? Vibrar com simpatia, com alegria quando os outros têm alguma conquista. Doar as coisas que você não usa, mas evite dar coisas que não prestam, né? Porque muitas pessoas, é comum a gente ouvir de gente que trabalha em caridade, em casas espíritas ou em outras instituições de caridades que recebe contribuições, são lixo que as pessoas mandam para essas entidades. Evite fazer isso. Dê o melhor de si sempre, mas que você não está usando. Roupas velhas, usadas, sapato rasgado, velho. Não faça isso. Dá mais trabalho ainda para aqueles que estão ajudando e aqueles que necessitam não serão beneficiados. Ajude os outros em suas dificuldades. Ligue para os seus pais, né? É comum a gente ter uma vida tão agitada que esquece de dar uma pequena ligada para os pais todos os dias, ou sempre que possível, ou melhor, sempre. A caridade por pensamento, na forma de oração. Comece orando pelos teus desafetos, por tuas palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres e abandonados. Uma prece feita de coração os alivia. Preces espíritas pelos inimigos. Dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fase final que são preces espíritas. Tem uma delas que fala prece pelos inimigos. É muito importante que a gente conheça pelo menos esta oração também. Fale com sinceridade do seu coração. A caridade moral. Eu sou pobre, não posso fazer a caridade. A caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros. Grande mérito há em um homem que sabe calar-se, deixando que o outro tolo fale à vontade. Importante, não nos julguemos superior a ninguém, menosprezando aqueles que se encontram em posição inferior à nossa. Necessitado passou a benfeitor daquele que o assistiu. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma história que nos foi contada pelo Espírito, ele diz que ele costumeiramente ajudava uma pessoa que sempre passava e que ele recebia a sua contribuição. Depois que as coisas se inverteram, depois da morte dos dois, tanto o espírito tanto o necessitado quanto a pessoa que contribuía, no plano espiritual, o necessitado, né, o mendigo, ele tinha uma posição espiritual superior e ajudou muito aquele que praticava a caridade. Portanto, não devemos ignorar aqueles que nós sabemos que estão numa condição inferior à nossa momentaneamente. As coisas podem mudar. A caridade através da esmola. São várias as maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio imediato aos pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que dá como para aquele que o recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e se disfarça de muitos modos. São palavras que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo.
Quando derdes esmola, não saiba que a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Quantos os que de público dão grandes somas de dinheiro, entretanto as ocultas não dariam uma só moeda? E foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. As armadilhas. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis os vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida vos convidem a vosso turno e assim retribuam o que de vós receberam. Convidai os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. E sereis ditosos, por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas só pelo prazer de o praticar. Isso tem tudo a ver com a história que eu contei e que o Espírito havia nos passado no livro do Evangelho. Quer dizer, a pessoa ajudava um pobre porque ajudava, simplesmente pela bondade do seu coração, e ao desencarnar, aquela pessoa que recebia a ajuda dela estava numa condição superior e conseguiu dar um retorno, mas sem saber. Os tolos e ambiciosos se deixam enganar mais facilmente. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós não temos muitas pessoas às vezes não têm ou acham mais cômodo fazer uma doação através de uma entidade, e muitas entidades que se dizem de caridade não praticam ou levam uma parte daquilo que deveria ser designado aos pobres para si mesmo. Então, muita atenção, faz parte do nosso compromisso também a gente prestar atenção para quem nós entregamos o nosso sacrifício. Essa é a chamada terceirização da caridade. A caridade sem se envolver com o assistido é a caridade sem amor. Alguns fazem doações sinceras, mas não querem se envolver. Entendem a necessidade de fazer a caridade, mas não querem se dar ao trabalho e por isso a terceirizam. Aproveitam-se disso muitos criminosos travestidos de entidades assistenciais e enganam tanto os benfeitores quanto os assistidos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Ricos, pensai um pouco nisso, auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Doe sem ostentação, doe desinteressadamente, certifique-se que seus recursos estejam empregados em prol dos necessitados. Utilizem as redes sociais para checar isso, não fiquem simplesmente colocando dinheiro na cartola dos aproveitadores. A caridade é uma doação e, acima de tudo, um gesto de amor. Doemos o nosso tempo, o fruto do nosso trabalho, doemos o nosso conhecimento, doemos para auxiliar no que for preciso. Mais uma vez, recordando aos trabalhadores da última hora, e se eu nunca fiz a caridade, no momento em que eu estou compreendendo que é necessário, está na hora de eu começar a fazer, e o Pai irá nos receber, sim, porque a partir do momento em que nós entendemos a nossa missão e aceitamos que ela precisa ser praticada e eu faço, então o Pai irá nos receber. Que Deus lhe pague. Graças a Deus e graças a Jesus.